Prepare-se para encontrar os ursos mais incríveis da natureza. Descubra as diferenças entre o poderoso urso polar, o feroz urso marrom e o imponente urso negro. Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao meu vídeo. Gostaria de agradecer a todos por assistirem e pedir que, se gostarem do que vão ver, deixem o seu like e se inscrevam no meu canal. Quero trazer muito conteúdo interessante e útil para vocês, então ativem o sininho para não perderem nenhuma atualização. Obrigado por me acompanharem nesse universo que eu estou criando com muito carinho. Tenho certeza de que vai agregar muito para todos nós. Agora, vamos começar o vídeo. O urso polar, ursos marítimos, é uma espécie de mamífero da família Ursidae. São animais emblemáticos do Ártico, reconhecidos em todo o mundo pela sua beleza e força. Eles vivem nas águas frias do Oceano Ártico, em um ambiente hostil e desafiador. São excelentes nadadores e podem nadar por grandes distâncias, chegando a percorrer até 100 km em uma única jornada. Eles usam essa habilidade para se deslocar entre ilhas e para caçar focas. São importantes e fascinantes animais de estudo devido às suas características únicas e capacidade de se adaptar ao clima frio e condições climáticas extremas. Os ursos polares são animais solitários e territorialistas, mas durante a reprodução e criação de filhotes, os pais mantêm uma relação mais próxima. As fêmeas têm o período de gestação de 195 a 265 dias, podendo ter de 1 a 3 filhotes, mas geralmente nascem apenas 2. Os filhotes são muito pequenos quando nascem, medindo cerca de 30 centímetros de comprimento e pesando cerca de 500 gramas. Eles são totalmente dependentes da mãe e se desenvolvem rapidamente graças ao leite materno rico em gordura. As mães cuidam dos filhotes por vários meses, ensinando-os a caçar e se adaptar ao ambiente frio do Ártico. Os filhotes são criados em cavernas de neve ou buracos no pack ice, onde ficam protegidos do frio e dos predadores. Quando atingem 1 ano de idade, já são capazes de se alimentar por conta própria e seguem em frente com suas vidas independentes. No entanto, ainda dependem da mãe por mais alguns anos até atingir a maturidade. O pack ice é uma camada de gelo flutuante que cobre as águas do Oceano Ártico durante o inverno. É formado por pedaços de gelo que se juntam e se empilham uns sobre os outros, criando uma plataforma flutuante. O pack ice é vital para os ursos polares, pois é a plataforma de caça onde eles encontram sua principal fonte de alimento, as focas. Também é o local onde os ursos polares reproduzem e criam seus filhotes. O pack ice também desempenha um papel importante no ecossistema do Ártico, pois é habitat para muitas outras espécies de animais, como morsas e pássaros marinhos. Infelizmente, pack ice está diminuindo devido à mudança climática, o que representa uma ameaça para os ursos polares e outras espécies que dependem dele para sobreviver. Os ursos polares são animais carnívoros e se alimentam principalmente de focas, mas também podem comer outros animais, como caranguejos do mar, peixes e até mesmo morsas. Eles mudam seus hábitos de caça de acordo com a estação do ano, e aproveitam as oportunidades de alimentação disponíveis. O urso polar é o maior mamífero terrestre do mundo, com machos adultos podendo pesar até 800 kg e medir até 3 metros de altura quando em pé sobre as patas traseiras, e 155 centímetros de comprimento. As fêmeas são menores, podendo pesar até 300 kg e medir até 2,5 metros de altura. Sua força de mordida é de 86 kg por centímetro quadrado. O urso polar tem uma pelagem espessa e branca, que os protege do frio e das intempéries. A pelagem tem uma camada de gordura subcutânea que ajuda a manter a temperatura do corpo quente. Garras longas e afiadas com mais de 5 centímetros de comprimento, que são usadas para escalar árvores, cavar tocas e caçar. As garras também são usadas para se equilibrar sobre o gelo e a neve. O urso polar tem orelhas pequenas e arredondadas. A visão dos ursos polares é excepcionalmente boa, permitindo-lhes detectar presas a longas distâncias.
Eles também têm olfato muito aguçado, o que os ajuda a encontrar comida mesmo sob a neve. São animais altamente adaptáveis e conseguem sobreviver nas condições climáticas mais extremas do Ártico. Sua pele é grossa e espessa, protegendo-os do frio e da água gelada. Eles também têm uma camada de gordura debaixo da pele, que os aquece e os protege da fome durante os meses de inverno quando as fontes de alimento são escassas. Além disso, os ursos polares têm pelo branco, que os ajuda a se camuflar no ambiente nevado do Ártico e também a refletir o sol, mantendo-os mais frescos durante o verão. Infelizmente, os ursos polares enfrentam muitas ameaças em sua vida selvagem. A mudança climática é uma das maiores ameaças, pois está provocando o derretimento do pack ice e a diminuição da disponibilidade de alimento para os ursos. Além disso, a caça ilegal e a exploração de recursos naturais também representam ameaças para esses animais. Felizmente, existem muitas organizações e esforços em curso para proteger e garantir que possam continuar a viver e prosperar em seu ambiente natural. Atualmente, estima-se que existam cerca de 25 mil ursos polares no mundo. Eles estão distribuídos por todo o Ártico, mas a maior população está localizada no Canadá. Outras populações importantes são encontradas na Groenlândia, Rússia, Alasca e Islândia. A população de ursos é monitorada de perto por cientistas e especialistas em conservação, pois são animais vulneráveis a ameaças externas e mudanças no ambiente. Os ursos polares têm um lugar especial na cultura e nas mitologias de muitas comunidades indígenas do Ártico. Eles são frequentemente vistos como símbolos de força e sabedoria e são honrados em cerimônias e rituais. Além disso, são importantes para a economia de muitas comunidades árticas, pois são uma atração turística popular e são caçados de forma controlada para a produção de pele e carne. Existem muitas organizações dedicadas à proteção dos ursos polares e ao estudo de suas necessidades e habitats. Algumas dessas organizações incluem WWF, World Wildlife Fund. Esta organização internacional de conservação trabalha em todo o mundo para proteger os ursos polares e seus habitats, bem como outras espécies em risco. Polar Bear International. Esta organização sem fins lucrativos, foca especificamente na conservação dos ursos polares e no estudo de suas necessidades. Eles trabalham com comunidades indígenas e governos para promover práticas de conservação sustentáveis. Os ursos polares são animais fascinantes e importantes para o ecossistema do Ártico. Eles são capazes de se adaptar e sobreviver nas condições mais difíceis, mas enfrentam muitas ameaças, incluindo a mudança climática e a exploração humana. É importante continuarmos a estudar e proteger esses animais para garantir que possam continuar a viver e prosperar em seu ambiente natural. O urso pardo, Ursus arctos, é um mamífero da família Ursidae, reconhecido por sua agilidade e força. Com uma pelagem marrom escura, é um dos maiores ursos da América do Norte e da Europa. Eles vivem em diversos habitats, incluindo florestas, montanhas e tundra, e são adaptáveis ao seu ambiente. Os ursos pardos são animais importantes e interessantes para estudar, devido às suas características únicas e seu impacto no ecossistema. Os ursos pardos podem ser encontrados em toda a América do Norte, incluindo o Canadá, os Estados Unidos e o México. Eles são animais adaptáveis e podem se ajustar a diferentes condições climáticas e de alimentação, alimentando-se de uma ampla variedade de alimentos, como frutas, mel, nozes, plantas, insetos, roedores e até mesmo pequenos animais. A alimentação dos ursos pardos é bastante variada e depende do ambiente em que vivem, mas durante o outono eles fazem uma grande refeição para se preparar para o inverno, quando são mais inativos e consomem menos energia. Características físicas e comportamentais. Os ursos pardos são animais de grande porte. Machos adultos podem chegar a medir até 3 metros de altura quando em pé sobre as patas traseiras e pesar cerca de 600 kg, enquanto as fêmeas são menores, podendo pesar cerca de 300 kg e medir até 2,5 metros de altura.
força de mordida de 59 kg por centímetro quadrado, e velocidade de 60 km por hora. Tem pelagem espessa e cabeluda, que os protege do frio e das intempéries. A cor da pelagem varia de marrom claro a marrom escuro, dependendo da região em que vivem. Garras longas e afiadas, que os ajudam a escalar árvores e cavar tocas. As garras também são usadas para caçar e se defender. Orelhas pequenas e arredondadas, que os ajudam a ouvir os sons de sua presa. Olhos grandes e expressivos, que os ajudam a enxergar na escuridão. Eles também têm visão binocular, o que significa que os olhos trabalham juntos para formar uma imagem tridimensional. Nariz grande e sensível, que os ajuda a detectar odores a longa distância. O nariz dos ursos pardos é capaz de detectar o cheiro de um animal a cerca de 16 km de distância. Patas grandes e fortes, que os ajudam a suportar o seu peso e a andar em diferentes tipos de terreno. As patas traseiras são mais longas e fortes do que as patas dianteiras, o que os ajuda a se equilibrar quando estão em pé sobre as patas traseiras. Cauda curta e espessa, que é quase imperceptível devido à sua pelagem densa. A cauda é usada principalmente para equilíbrio e comunicação. Dentes forte e afiado, que os ajuda a caçar e se alimentar de uma ampla variedade de alimentos. Eles têm molares grandes e afiados, que são usados para triturar frutas, nozes e outros alimentos duros. Os ursos pardos têm características de comportamento distintas, dependendo da região em que vivem. Alguns ursos pardos são mais agressivos e territorialistas, enquanto outros são mais pacíficos e sociáveis. São animais solitários e passam a maior parte do seu tempo sozinhos. Eles têm hábitos de sono bastante variáveis, mas geralmente ficam mais ativos durante o anoitecer e a noite. Durante o inverno, os ursos pardos podem ficar adormecidos por meses a fio em uma espécie de torpor invernal, durante o qual diminuem o metabolismo e ficam mais inativos para economizar energia. Os filhotes são muito pequenos quando nascem, medindo cerca de 30 centímetros de comprimento e pesando apenas cerca de 600 gramas. Eles são totalmente dependentes da mãe e se desenvolvem rapidamente, tomando o leite materno rico em gordura. Os ursos pardos têm características físicas que os ajudam a se adaptar a diferentes tipos de habitats, como uma pelagem espessa e cabeluda que os protege do frio e das intempéries, e garras longas e afiadas para escalar árvores e cavar tocas. Eles são animais solitários e territorialistas usando marcas visuais, como arranhões em árvores e fezes, para avisar outros ursos de que o território já está ocupado. Os ursos são importantes para o ecossistema em que vivem, pois desempenham um papel fundamental na manutenção da biodiversidade. Eles são predadores topo da cadeia alimentar e ajudam a controlar as populações de outros animais, como alces e veados. Além disso, são importantes polinizadores e dispersores de sementes, ajudando a promover a reprodução de plantas e a manutenção da vegetação. No entanto, os ursos pardos também podem ser um desafio para os humanos, especialmente em áreas habitadas, onde podem causar danos a plantações e propriedades. Infelizmente, as populações de ursos pardos enfrentam algumas ameaças que podem afetar sua sobrevivência. Uma das principais ameaças é a perda de habitat devido à expansão humana e à destruição de florestas e outros habitats naturais. Além disso, os ursos pardos também podem ser afetados pela caça ilegal e pelo comércio ilegal de peles e outras partes do corpo do urso. Outra ameaça é o aumento das temperaturas globais, que pode afetar a disponibilidade de alimentos e os padrões de hibernação dos ursos pardos. Para proteger as populações de ursos pardos, é importante implementar medidas de conservação e políticas de gestão de caça responsável. Isso inclui a proteção de habitats naturais, o controle da caça ilegal e o combate ao comércio ilegal de peles de ursos. Além disso, é importante continuar a realizar pesquisas e monitorar as populações de ursos pardos para entender melhor os desafios enfrentados por essa espécie e encontrar maneiras de protegê-la. Curiosidades sobre os ursos pardos. Tem uma expectativa de vida de cerca de 25 anos na natureza.
Eles são bons nadadores e podem mergulhar para encontrar alimento debaixo d'água, podendo ficar submersos por até 30 minutos. Têm um olfato extremamente desenvolvido, sendo capazes de detectar alimentos a grandes distâncias. Durante a hibernação, os ursos não urinam ou defecam, economizando assim energia e nutrientes. Podem ser encontrados em várias culturas e mitologias ao redor do mundo, sendo considerados símbolos de força e poder. Animais fascinantes e importantes para o ecossistema em que vivem, mas enfrentam algumas ameaças que podem comprometer sua sobrevivência. Para proteger essa espécie, é importante implementar medidas de conservação e políticas de gestão de caça responsável, além de continuar realizando pesquisas e monitoramento das populações de ursos pardos. Ao entender mais sobre essa espécie e se preocupar com a sua proteção, podemos contribuir para a preservação desses animais incríveis e de seus habitats naturais. Apesar de serem animais de grande porte temidos por algumas pessoas, são essenciais para o equilíbrio do ecossistema e merecem ser protegidos. É importante continuar aprendendo sobre essa espécie e tomando medidas para garantir sua sobrevivência no mundo selvagem. Ao fazer isso, podemos contribuir para a preservação desses animais incríveis e de seus habitats naturais para as gerações futuras. O urso negro, Ursus americanus, é uma espécie mamífera da família Ursidae, nativa da América do Norte. Estes animais são solitários e territorialistas, tendo uma pelagem preta e são menores do que os ursos pardos. Eles são excelentes caçadores, capazes de se adaptar a diferentes ambientes, desde florestas úmidas até montanhas cobertas de neve. Devido à perda de habitat e ao conflito com os humanos, o urso negro é uma espécie protegida em alguns locais. Neste documentário, aprenderemos mais sobre os ursos negros e como eles vivem, se alimentam e se reproduzem. Estes animais são onívoros, o que significa que se alimentam tanto de plantas quanto de animais. Eles se reproduzem a cada 2 ou 3 anos, de maio a agosto. O período de gestação é de 210 a 215 dias. Tem de 1 a 3 filhotes por cria. Nascem durante a hibernação pesando cerca de 200 a 400 gramas e com cerca de 20 centímetros de comprimento. As fêmeas cuidam dos filhotes por cerca de 2 anos, ensinando-os a caçar e se adaptar ao ambiente. Os ursos negros enfrentam muitos desafios para sobreviver na natureza, como a competição por alimento e habitat, bem como a mudança climática. É importante proteger esta espécie e seu habitat para garantir a sua sobrevivência a longo prazo. No inverno, eles ficam mais inativos e entram em letargia para economizar energia. Durante este período, eles não saem de suas tocas e não comem, mas continuam a respirar e a dormir. Um fato interessante sobre os ursos negros é que eles são animais altamente adaptáveis e são capazes de se desenvolver em uma variedade de ambientes diferentes. Eles podem ser encontrados em florestas tropicais, montanhas, tundra ártica e até mesmo em áreas urbanas. Isso é possível graças à sua dieta onívora, que lhes permite se alimentar de uma ampla variedade de fontes de alimento. Além disso, os ursos negros têm um sistema de aquecimento e arrefecimento eficiente, o que os ajuda a se manter confortáveis em temperaturas muito frias ou muito quentes. Outra característica notável dos ursos negros é a sua força incrível. Eles são capazes de cavar tocas profundas e de levantar objetos muito pesados com facilidade. Eles também têm garras afiadas, o que os ajuda a se defender de predadores e a caçar sua própria comida. No entanto, apesar da sua força, os ursos negros são geralmente animais pacíficos e evitam o confronto com outros animais, incluindo os humanos, a menos que se sintam ameaçados ou protejam seus filhotes. Altura. Os machos podem chegar a 2 metros de altura, e 70 a 100 centímetros de comprimento, e pesar mais de 300 kg. As fêmeas são um pouco menores, com 1,5 metros de altura, e 200 kg. Podem atingir 50 km por hora. São animais solitários e territorialistas, o que significa que geralmente vivem sozinhos e defendem um território exclusivo.
Durante a época de reprodução, os machos podem seguir as fêmeas por longas distâncias e competir por elas. Têm uma visão e olfato muito aguçados, o que os ajuda a encontrar alimento e a evitar perigos. Eles também são bons nadadores e podem mergulhar para pegar peixes. A expectativa de vida dos ursos negros na natureza é de cerca de 20 anos, mas podem viver de 30 a 40 anos em cativeiro. São animais ameaçados em algumas áreas e são protegidos por leis de conservação. Há esforços em andamento para proteger o habitat dos ursos negros e garantir a sua sobrevivência a longo prazo. Aqui vão mais alguns fatos interessantes sobre os ursos negros. Animais muito inteligentes e podem aprender habilidades complexas, como abrir latas de lixo ou encontrar alimentos escondidos. Isso, no entanto, também os torna mais propensos a se aproximar de áreas habitadas pelos humanos em busca de alimento, o que pode levar a conflitos. São muito importantes para os ecossistemas onde vivem. Eles ajudam a dispersar sementes, cavar tocas para outros animais e controlar as populações de insetos e outros pequenos animais. Além disso, os ursos negros são uma espécie-chave em muitos ecossistemas e são considerados um indicador do bem-estar geral da biodiversidade local. A pelagem dos ursos negros é um ótimo exemplo de camuflagem. Ela é preta para ajudar o animal a se misturar com o ambiente escuro das florestas, o que o ajuda a se esconder de predadores e a caçar sua própria comida. No entanto, a pelagem dos ursos negros não é sempre preta, alguns indivíduos podem ter pelagem marrom ou até mesmo branca. Tem uma forte ligação com a cultura indígena de muitas partes da América do Norte. Eles são frequentemente mencionados em mitos e lendas indígenas e são vistos como símbolos de força, sabedoria e proteção. Algumas tribos indígenas até mesmo os veneram como deuses e os incluem em cerimônias religiosas. São animais muito populares em zoológicos e parques temáticos, onde são apresentados ao público em demonstrações de comportamento e treinamento. No entanto, muitas pessoas também os observam na natureza, em parques nacionais e reservas naturais. Observar ursos negros na natureza pode ser um passeio emocionante e é uma ótima maneira de aprender mais sobre estes animais incríveis. Apesar desses desafios, os ursos negros fazem parte integrante de muitos ecossistemas e têm um lugar especial no coração de muitas pessoas. É importante proteger e respeitar esses animais e aprender mais sobre eles para garantir a sua sobrevivência. Obrigado por assistirem até o final. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham aprendido algo útil. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no meu canal para receber mais conteúdo interessante e útil como esse. Ativem o sininho para não perderem nenhuma atualização. Obrigado por me acompanharem nesse universo que eu estou criando com muito carinho. Até a próxima!